OVNIFIL apresenta Ufologia Avançada, o seu podcast semanal, apresentado por Arthur Sérgio Neto. O tema de hoje: busca pessoal e consciência cósmico-ecológica na ufologia. Sobre a minha busca, não existe assim nada muito filosofal, não. Sempre tive uma postura muito prática, sempre fui muito pragmático, e talvez seja por isso que eu tenho uma aptidão pela prática da ufologia, ou seja, ir aos locais onde o fenômeno acontece, ir aos fatos em loco. A pesquisa de campo é o que me fascina, porque tem o componente da aventura de estar em campo, e de início é só uma percepção, mas depois, quando você começa a praticar isso, e aí você descobre que a prática ela é tão ou mais fascinante do que aquela própria possibilidade, entendeu? Então, a possibilidade teórica, a prática é muito mais fascinante. E eu descobri uma coisa muito importante, que todas as pessoas que estão nessa busca sempre são fascinadas pelo mistério, pelo segredo, pelo místico, por toda essa questão, quando na realidade a gente descobre que quando você está na busca em campo, indo a esses lugares, conhecendo pessoas, desvendando histórias, você descobre que o mistério ele está na própria natureza, ele está nos próprios locais, ele está nas próprias histórias. Histórias essas que você só vai conhecer se você for atrás delas, em loco. E aí você descobre que não há que se ficar inventando mistério, porque o mistério já está implícito. Porque o mundo lá fora ele é muito misterioso. Ele é muito mais misterioso do que os livros contam. O principal está nos fatos. É factual. Todo mistério, toda a mística, ela é factual, porque ela envolve locais, fatos, pessoas, testemunhas. E um exemplo do que eu estou te falando agora: quando a gente está em pesquisa de campo, ou quando a gente está em vigília, ou quando a gente está em busca de alguma história, hoje eu posso dizer isso depois de mais de 30 anos, você descobre que, primeiro, nem tudo que acontece lá fora de místico e de extraordinário é UFO. Já começa por aí. Aí você tem que ter humildade de entender e enxergar e admitir que muito do que acontece lá fora é místico, porque é sobrenatural. Aí você pode especular que se é espiritual, ou se vamos dizer assim, algum fenômeno da natureza, elemental, metafísico, e aí você tem que ter muita segurança e equilíbrio para entender que tem muito mais que a gente não entende, tem muito mais que a gente não sabe absolutamente nada, e acaba que o fenômeno UFO leva toda a fama, né? Leva toda a mística, acaba virando a vitrine, mas os fenômenos sobrenaturais, posso citar aqui como exemplo os fenômenos folclóricos, não sei até que ponto os personagens folclóricos se confundem com a ufologia, até que ponto o lobisomem se confunde com chupacabra, né? O monstro do rio, eu não sei até que ponto o pé grande, tudo isso se confunde, porque na realidade tudo isso existe. Esse também é um componente que você só descobre que tudo isso existe a partir do momento que você se lança
nesse mar de possibilidades que está lá fora. Isso você não vai conseguir nos teclados do seu computador procurando no Google nem em lugar nenhum. E essa percepção você só passa a ter de que tudo é possível, de que as histórias e o folclore não são por acaso. Existe uma base sólida por trás de tudo isso. Isso só é possível, isso só existe porque está lá fora, está muito bem camuflado lá fora, através das crenças das pessoas, das histórias das pessoas, da mística que cada um atribui aos fatos, mas na realidade são fatos. Então o universo lá fora ele é muito maior do que a gente imagina e de que o próprio fenômeno UFO pode, vamos dizer assim, ilustrar. É fantástico, é fantástico. Hoje, se eu tiver que ter uma busca, a minha única busca é vivenciar essa experiência. Vivenciar. Se eu puder fazer alguma coisa, isso eu tenho em mente, usar o fenômeno para fazer alguma coisa pelo planeta, pela natureza, que hoje eu tenho uma tese convicta que é minha. Eu fui o primeiro a falar nisso, eu fui o primeiro a ter esse olhar, esse ponto de vista, nunca vi ninguém falar sobre isso. A principal razão desses seres estarem aqui, de tudo existir, é a vida no planeta, é a quantidade e diversidade de vida que existe no planeta. Talvez esses seres estejam aqui porque o nosso planeta é uma joia preciosa, por isso eles estão aqui há milênios, por isso eles têm bases aqui, por isso eles tomam conta. E eu sempre digo que se nós tivermos que sucumbir aos nossos erros, vamos sucumbir, mas o planeta vai continuar aí, vai se recuperar e vai continuar em todo o seu esplendor e protegido por eles. Esse é o detalhe, vai continuar sendo protegido por eles por mais bilhões de anos. Porque esse planeta ele pode ser o celeiro de vida que está terraformatando novos planetas em longas paragens pelo universo afora. Por essa simples razão. Ufologia Avançada, o seu podcast semanal, apresentado por Arthur Sérgio Neto. Uma produção OVNI Rio 2020.